Olá, meus alunos, boa tarde, bem-vindo a mais uma aula, nossa última aula de cálculo numérico. Então, nessa última aula aqui eu vou dividir em duas partes, tá certo? Então, a parte 1, que é essa parte inicial aqui, que eu vou explicar só o conteúdo da teoria, e depois a parte 2, onde eu vou resolver um exercício bem completo e vou fazer o algoritmo junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, nessa aula vamos falar do método de diferenças finitas, né? Também conhecido como MDF. Que é um método para resolver equações diferenciais, tá? Serve tanto para equações diferenciais ordinárias, que é essa que nós vamos estudar um pouco agora, e também para equações diferenciais parciais, que é um pouco mais avançado, provavelmente vocês vão ver lá em métodos de modelagem, tá bom? Mas isso daqui é a base de modelagem matemática, modelagem numérica para as engenharias, tá bom? Então esse método aqui parte do princípio seguinte: nós vamos pegar a definição de limite que nós já conhecemos, né? Então a derivada de uma função f' de x vai ser o limite, né, de f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, e esse ΔX tendendo a zero. Então, se nós calcularmos esse limite fazendo ΔX tendendo a zero, eu tenho a derivada exata da função. Mas nós não queremos agora a derivada exata, eu quero uma aproximação para a derivada. Então o que eu vou fazer? Eu vou fixar o valor de ΔX. Quando eu fixo o valor de ΔX, eu não estou mais calculando esse limite, correto? Consequentemente, eu não estou fazendo a derivada exata, eu estou fazendo uma aproximação. E é isso que está aqui, olha só. Então eu fixo o valor de ΔX, não calculo mais o limite, então eu tenho agora aqui, olha só, uma aproximação da derivada, tá? Então isso daqui é a definição. Se eu pegar a definição de limite e aplicar nessa expressão novamente aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou derivando duas vezes, não é isso? Então eu vou ter uma derivada de segunda ordem. Fazendo toda a álgebra numérica ali, né, todas aquelas continhas que nós já conhecemos, eu chego nessa expressão aqui. Então essa expressão aqui é para derivada de primeira ordem, olha só aqui, f' de x, aproximadamente isso daqui, para um ΔX fixo, e uma derivada de segunda ordem, ó, f duas linhas de x, será aproximadamente isso daqui, f de x mais ΔX, menos duas vezes f de x, mais f de x menos ΔX, tudo isso aqui dividido por ΔX quadrado. Então, como nós vimos lá na definição, né, naquele material que eu mandei, numa equação diferencial é uma equação que envolve derivadas de uma função, então pode haver derivadas de primeira ordem, de segunda ordem, pode haver derivadas de terceira ordem, tá? Então pega essa expressão aqui, aplica essa definição de novo, eu tenho a derivada de terceira ordem, de quarta ordem, que é o caso da equação de viga, por exemplo, né? Então eu teria que derivar isso daqui ainda duas vezes, então eu posso ter várias ordens de derivada. Mas o importante é que dentro de uma equação diferencial nós temos derivadas, tá? Então, se eu estou calculando uma derivada aproximada, eu preciso fixar um ΔX. Quando eu fixo um ΔX, eu tenho uma aproximação do domínio, e isso aqui a gente chama de discretização do domínio. O que é discretização do domínio? Eu tenho um intervalo AB, que é onde eu vou resolver o meu problema, eu quero analisar. Vamos voltar lá para o problema da viga, né? Se eu tenho uma viga de sei lá, 2 metros, por exemplo, o meu intervalo AB seria de 0 a 2, certo? Né? Começa no ponto A, que é 0, o início da viga, e vai até o ponto B, que é 2, que é o final da viga. Então esse é um intervalo. Então dentro desse intervalo eu tenho infinitos pontos, matematicamente falando, certo? Então, de 0 até 2 eu tenho infinitos pontos, e se eu tenho uma função definida nesse domínio, eu posso calcular ela em qualquer ponto que eu queira, né? Eu pego lá, chuto um ponto lá, 1,07529. É um ponto válido, eu calculo. Quando eu fixo um ΔX, eu estou determinando uma certa quantidade de pontos. Eu não posso mais pegar qualquer ponto. Eu só vou pegar os pontos que esse ΔX aqui define. Por que isso? Olha só, se nós temos aqui esse ΔX, espera aí, deixa eu aumentar um pouco isso daqui. Ok, então vamos visualizar aqui o que nós estávamos falando. Então, dado um intervalo aqui de A até B, certo? Então eu defino aqui uma divisão de tamanho ΔX para esse intervalo. Então eu vou ter aqui, olha só, partindo de A, eu vou pegar um comprimentozinho ΔX, então eu tenho um ponto x1.
Partindo do ponto x1, eu tenho um comprimentozinho aqui, novamente ΔX, eu vou ter um ponto x2. Partindo de x2, eu tenho novamente um ΔX, eu tenho um x3. E eu vou fazendo isso até chegar lá em xn, certo? Que aí eu vou ter o último ΔX aqui antes do ponto B, correto? Então, para cada tracinho desse daqui, olha só, eu vou ter um ponto. Então, nesse intervalo aqui entre A e x1, entre x1 e x2, entre x2 e x3, nós não temos ponto nenhum, correto? Então eu só vou poder calcular ou analisar minha função nesses pontos, no ponto A, no ponto x1, x2, x3, xn, até o ponto B, correto? Isso que é discretizar o domínio de uma função, tá certo? E é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Então vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Vamos aqui, ó, esse exemplo 1. Faça a discretização do domínio de intervalo 1 a 2 com ΔX 0.2. Tá? Então como que vai ficar isso daqui? Então eu parto do ponto 1, então meu A é o ponto 1 e meu B aqui é o ponto 2, tá certo? Então vai de 1 até 2. E o ΔX de 0,2, então nós vamos ter aqui ó, 1, o próximo ponto, o espaço ΔX vai ficar 1.2, mais ΔX 1.4, 1.6, 1.8, até chegar em 2, correto? Então o nosso domínio vai ser o seguinte, então, assim ficaria o nosso domínio discretizado, olha só, ΔX igual a 0,2, então 1, próximo ponto 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, até o 2, tá aqui ó, então 1, tamanho ΔX valendo 0,2, eu tenho 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, até o 2, tá certo? Então, o nosso problema, nós vamos analisar somente nesses pontos que nós temos aqui, correto? Eu não consigo pegar pontos internos aqui. E se eu quiser analisar o ponto 1.9, por exemplo, ou aqui em 1.75, eu tenho que mudar o meu ΔX, correto? Para fazer a aproximação. Então, lembrando, isso daqui são aproximações, então quanto menor o ΔX, melhor a minha aproximação, correto? Quanto maior o ΔX, menor, não é? Ou mais pobre é a minha aproximação numérica do meu problema. Então vamos começar a fazer um exemplo aqui, pessoal, dessa parte matemática. Então vamos fazer aqui, ó, determine a forma aproximada dessa EDO. A EDO é 2y' menos y' igual a 1. Né? E o domínio do problema é de 0 a 3 e vamos utilizar um ΔX de 0,25. Então, primeira coisa, nós vamos usar aquela forma aproximada, tá? Aonde tem a derivada primeira, vai essa expressão aqui, tá certo? E aonde tem derivada segunda, vai essa expressão aqui. Então, aqui, ó, vai ficar 2 vezes y, duas linhas, então vai ser 2 vezes tudo isso daqui. Menos uma vez y', então menos isso daqui, correto? Então substituindo aqui, olha só como que nós encontramos aqui. Eu tenho essa expressão, ó, 2 vezes a derivada segunda aqui em cima, olha só. Então tá aqui, tudo isso daqui é derivada segunda, ó, substituir isso daqui na derivada segunda, menos derivada primeira. Então peguei isso daqui e substituí aqui, ó. Menos derivada primeira aqui, até destaquei, ó, tudo isso é derivada segunda e isso aqui é derivada primeira. Então, tudo isso daqui é igual a 1, correto? Então, vamos organizar agora essa equação. Então, a parte diferencial, vamos dizer assim, de organizar as derivadas aproximadas, nós já fizemos aqui, que é substituir essas expressões, tá? Utilizando o método das diferenças finitas. Agora, eu vou desenvolver isso daqui. Notem aqui que para ficar mais fácil, ó, como eu tenho um y de x mais ΔX aqui e aqui, né, y de x aqui e aqui, então nós vamos agrupar os termos semelhantes. Então, primeira coisa, multipliquei esse 2 por tudo aqui, tá? E esse menos aqui por tudo, tá? Então, menos vezes mais dá menos aqui, olha só, e menos vezes menos dá mais, tá? Então, separei aqui, ó. Então, agora, vejam só, desse lado aqui da igualdade, agora isso daqui é matemática básica, tá, gente? Eu vou passar meio rápido aqui. Nós queremos isolar os termos que tem y de um lado da igualdade, tá bom?
Então, desse lado da igualdade aqui está tudo dividido por ΔX² e esses dois aqui por ΔX. Então, só para não trabalhar agora com denominador, eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por ΔX², tá bom? E aí eu consigo essa simplificação aqui, tá? E agora eu posso agrupar, tá bom? Ó, yx mais ΔX aqui com esse daqui, tá bom? Então, agrupei aqui. Y de x com y de x aqui, ó, agrupei aqui, e esse termo aqui está sozinho, né? X menos ΔX, está aqui. Então agora colocando o termo comum em evidência. Opa, olha só, y de x mais ΔX está multiplicando tudo isso daqui. Y de x está multiplicando tudo isso daqui. E aqui só está multiplicando 2, correto? Bom, novamente, só para facilitar a nossa expressão, nossa matemática daqui para frente, eu vou chamar todo esse coeficiente aqui de alfa, esse aqui de beta, tá bom? Opa, não, desculpa, eu já tinha resolvido aqui. Então eu vou isolar esse termo aqui, tá? X, y de x mais ΔX. Então, isolando, eu chego nisso daqui. Tá, dividimos os lados por tudo, tá bom? Então, isso aqui de novo, matemática básica, né, gente? Então, olha só, esse termo aqui todo eu chamei de alfa. Esse termo todo aqui eu chamei de beta. E esse termo todo aqui, inclusive o negativo, eu chamei de gama, tá? Então, essa expressão toda aqui se reduziu a y de x mais ΔX igual a alfa mais beta que multiplica y de x mais um gama que multiplica y de x menos ΔX. Então essa aqui, gente, é a forma aproximada daquela equação diferencial lá do começo. Tá aqui, ó. A equação diferencial tá aqui. E fazendo a substituição e toda a manipulação algébrica, essa aqui é a forma aproximada da equação diferencial, tá bom? Vamos fazer a discretização do domínio. Tá aqui, o ΔX 0,25. Então eu começo no ponto A igual a 0 e eu vou espaçando 0,25. Então sai de 0, o próximo 0,25, o próximo 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25, 2,5, 2,75 até 3. Então, o A vai de 0 a 3, dividido em intervalos de 0,25. Está aqui, então, 0,25. Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, até 11 pontos internos para esse intervalo e esse ΔX. Então, essa expressão aqui, nós vamos resolver ela somente para esses pontos que nós conhecemos aqui, tá bom? Essa aqui é a parte matemática da nossa solução, tá? Espero que vocês entendam. Tentem refazer isso daqui, tá bom? Pegar essa expressão aqui, essa equação diferencial, peguem essas aproximações aqui e substituam.